Queridos, quero começar dando um testemunho. Não posso dizer que toda a minha vida, desde que conheci o Senhor, eu tenho sido edificado em tudo quanto é reunião, porque isso não seria expressão da verdade. Mas há muitos anos agora, e eu não me lembro quantos, mas pelo menos uns 40 anos, eu nunca fui a uma reunião de nenhuma reunião com pastores, com obreiros, com a igreja, com grupos pequenos, grandes, 10 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas. Nunca mais fui a uma reunião em que eu não fosse edificado. E eu sou muito grato ao Senhor por isso. E eu estou dizendo isso porque a palavra que Deus me deu para trazer aos irmãos veio numa reunião de alguns pastores da cidade e também dos municípios vizinhos, lá em casa, na última quinta-feira. E eu fui muito edificado, especialmente com a palavra e o testemunho de um irmão muito querido nosso, que aqui os presbíteros e outros irmãos conhecem bem, o João Colares, lá de Alvorada. E durante a reunião, enquanto estávamos meditando e orando, e esse irmão testemunhou com muita graça, eu recebi a palavra que eu trago para os meus amados hoje. Os irmãos podem abrir no final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, os versículos de 18 a 20. E essa referência, esse texto está plantado aí bem no finalzinho do ministério de Jesus, lá com os seus discípulos, lá na Galileia. Jesus ressurreto, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E o século ainda não foi consumado, ele está aqui conosco. Amém? Que maravilha que nós podemos nos reunir no nome dele, mas nos assegurando de que ele está com a gente. Amém? Ei, vamos aplaudi-lo. Parabenize quem está ao seu lado pela presença dele. E agora convido os irmãos para abrirem no Evangelho de Marcos, também no fim do Evangelho, capítulo 16.
versículos 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Em Mateus nos fala da presença dele, sempre. Em Marcos nos fala da ação dele, quando está presente. Amém? Ele está fazendo isso com os meus irmãos? Está cooperando? Vocês estão abrindo oportunidade para ele fazer o que ele quer nas suas vidas? É interessante que em muitos lugares a palavra nos diz que nós somos cooperadores. No início da reunião, quando lemos lá em 1 Coríntios, diz que nós somos cooperadores de Deus. Nós lemos lá, no capítulo 3. Mas é muito interessante que os dois evangelistas, evidentemente, eles não combinaram um com o outro, mas o Espírito combinou. O Espírito Santo sabia o que estava fazendo, mandou um falar sobre a presença permanente dele e o outro enfatizar que ele quer agir por meio dos seus. Amém, amados? Nós somos cooperadores dele, mas é preciso lembrar isso, que é ele quem faz a obra. Por isso, a ênfase de que ele coopera conosco, quando nós somos cooperadores dele. Amém? E é interessante, queria trazer alguns acontecimentos curiosos em que a gente percebe que só a presença dele não está certo. Só a presença, não. Os irmãos podem abrir no Evangelho de João, no capítulo 2. Eu não vou ler, mas vou comentar. E os irmãos fiquem com as suas Bíblias abertas aí no capítulo 2. Jesus estava frequentemente na cidade de Cafarnaum, uma cidade pequena, de pescadores. Mas ele fez seu ministério muito profundo ali na Galileia. E aí no capítulo 2, bem no início do capítulo 2, nós encontramos Jesus presente num casamento. Ele está presente, mas está quieto. Não está fazendo nada. Ele foi convidado com seus discípulos e nós podemos usar a nossa imaginação, que deve ser santificada, né? A imaginação é para imaginar coisas boas. De vez em quando a imaginação se torna a louca da casa, né? E vai lá para onde não deve. Mas quando a imaginação é santificada, nós podemos imaginar o que Jesus estaria fazendo. Conversando com seus discípulos. Aqui não nos diz nada do que ele estivesse conversando com eles, mas ele estava quieto. Depois de bastante tempo na festa, estas festas entre os judeus duravam, festa de casamento,
Não sei se vai servir de modelo para alguém, mas duravam 3 dias, né? Eles faziam festa para valer mesmo, né? Tem alguns jovenzinhos que ficam tão entusiasmados quando se anuncia um casamento, que eu acho que eles gostariam que fosse 3 dias também, né? Mas Jesus está quieto. Ele está presente. Não está fazendo nada de que nos fale o evangelista. Está lá. Seguramente isso aí não aconteceu no início da festa de casamento. O que vem depois não aconteceu no início, porque já estava faltando vinho. Então já tinham tomado bastante vinho. Que ninguém aqui vá sair daqui dizendo é para tomar bastante vinho, né? Porque nós temos recomendação da palavra que para a gente se embriagar deve ser do Espírito Santo. Amém? Obrigado, irmão. Muito obrigado. Mas lá pelas tantas, a senhora mãe de Jesus, a Dona Maria, foi procurá-lo. E aí no versículo 4 vocês leem, no versículo 3 vocês leem que ela chegou para Jesus e disse: eles não têm mais vinho. Acho que a Maria estava preocupada com os noivos, com a família dos noivos. Não sabemos se eram pobres ou ricos, fato é que não tinha mais vinho. E a Maria disse: bem, mas o meu filho está aí, né? E sempre dá certo com ele. Você diria isso? Sempre dá certo com ele? Hein? Sempre dá certo com ele. Aleluia! Sempre dá certo quando Jesus está. O pessoal não sabia disso lá. Os noivos não sabiam, o mordomo não sabia, os convidados não sabiam, a mãe sabia e talvez os discípulos já sabiam alguma coisa sobre isso. Aí, eu quero fazer uma correçãozinha aí nesse texto, porque no versículo 4 tem uma expressão que eu sei que Jesus não disse, mas está aqui na Bíblia que ele disse. E é preciso corrigir isso, amados. É preciso corrigir. Quando eu já contei uma vez para um grupo que quando eu recebi a minha primeira Bíblia, com dedicatória dos meus pais, hoje eu não leio mais naquela Bíblia porque ela estava assim com um português muito atrapalhado, lá daquele tempo, quando eu tinha 9 anos. E está lá na minha mesa só como recordação com a dedicatória do meu pai e da minha mãe. Mas quando eu recebi a minha Bíblia e meu pai me mandou ler no Evangelho de João primeiro, cheguei aqui, fiquei muito atrapalhado. Disse, mas como é que... Falei com meu pai, como é que Jesus disse para sua mãe assim: mulher, que tenho eu contigo? Não parece aos irmãos que não está bom? Hein, meus irmãos? Eu posso afiançar para os meus irmãos que não está bom mesmo. Ele não falou assim.
Nós temos alguns problemas de tradução. Não quero diminuir a confiança que os irmãos têm na palavra de Deus, conforme nós temos na nossa versão de hoje. Mas eu posso garantir para os meus amados que Jesus não disse assim. Eu sei, decoro o texto no original. E eu não vou repetir para meus irmãos. E não adianta ficar curioso. Mas Jesus disse uma coisa assim. Senhora, ou madame, ou mamãe, mas ele não disse. Ele usou a palavra guine, que quer dizer mulher, senhora, para nós hoje. Mas para eles significava uma coisa muito cheia, uma palavra muito cheia de carinho, dita para a mãe. Ele não falou, não é assim como hoje alguém trataria a mãe dizendo, mulher. Hoje ele não falaria assim. E ele não disse que tenho eu contigo, ele tinha tudo com ela. Tudo. E ele sabia o que o pai tinha dito para aquela senhora, que era uma menina ainda, uma mocinha. Ele sabia o que o pai tinha dito para ela. Bendita és tu entre as mulheres. E bendito é o fruto do teu ventre. E Jesus sabia isso. Pode ficar certo. Como é que o Lucas escreveu as experiências da infância de Jesus e do seu nascimento, e Mateus também, do glorioso aparecimento dos anjos? Porque a mãe contou. A mãe contou. O pai também deve ter contado enquanto viveu. E isso foi para o conhecimento dos evangelistas. E nós devemos ser gratos a Deus por isso. E a palavra diz que Jesus lhes era sujeito quando criança. Que ele crescia em estatura, em sabedoria, em graça diante de Deus e dos homens. E dentro da sua casa viveu por 29 anos e meio, mais ou menos, com a sua família. Eu tinha vontade de ser irmão dele e viver na mesma casa que ele. Mas isso foi dado para Tiago, para Judas, não o Iscariotes, nem o outro Judas, um terceiro Judas, nome comum em Israel. Ele disse, no original está bem assim, ó. E eu e tu, senhora? E eu e tu? Quer dizer, o que nós fazemos? Foi só isso. Caiemó e caixói, Guiné. E eu e tu. Muito mais delicado, não é? O que nós vamos fazer? A mulher, abençoada por Deus, foi falar com umas pessoas que serviam ali. É interessante, eram umas talhas, havia umas talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. É muito interessante. Lavavam as mãos, lavavam o rosto, lavavam os pés. Mas que lugar para fazer vinho, não é?
Aquele que pode transformar a água em vinho, faz puro qualquer recipiente. É só Ele querer. Amém? Jesus estava presente, mas por instrumentalidade da sua mamãe e pelo aparecimento da necessidade, Ele não está só presente agora, Ele está agindo, está cooperando com eles. Aleluia! Mas Jesus não quer só estar presente na nossa vida, Ele quer estar operando. Não esqueçam, amados, Ele quer estar operando sem cessar. Não é só quando há uma necessidade, aí nós clamamos a Ele. Ele quer ser constantemente o nosso cooperador, quando nós somos os cooperadores dEle. Na tua casa, na minha, na nossa casa, que bênção! Jesus presente, mas para fazer o que Ele quer fazer. Amém, amém, aleluia mesmo. Que coisa maravilhosa é sabermos. Eu fico tão contente agora quando eu sair daqui, vou com a Liginha para casa e eu sei que Ele está lá. Tão bom, Jesus lá em casa. Hoje foi um casalzinho levado por um dos pastores da cidade para orar por eles, porque eles não têm filhos e querem muito ter um nenezinho. Então hoje de manhã cedo eles foram lá em casa para nós orarmos. E ali estava com o pastor deles e os dois, o casalzinho, para nós orarmos. Aí eu disse, que bom que Jesus está aqui. Eu disse para eles, eu não sou mago, não sou nada disso aí que o mundo fala. Eu sou um pastorzinho pequeno. Mas eu quero orar por vocês, já que vocês procuraram, porque Jesus tem poder. E Ele é quem faz as coisas, não é homem nenhum. Não é quem ora, não é quem profetiza, não é nenhum de nós, é Ele. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Uma vez Jesus saiu da Judeia e foi para um lugar chamado Ciro Fenícia. E os irmãos encontram isso no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Tão bom perceber daqui os irmãos de cabeça baixa procurando. Ah, que bom conferir nas Escrituras para ver se as coisas são assim. Não é palavra de homem. Não é palavra de teólogos. É a palavra de Deus. Amém, amados? No capítulo 7, Jesus, depois de falar algumas coisas sobre a tradição dos anciãos, ele saiu dali da Judéia e foi para as terras de Tiro e Sidom. É interessante, ele estava lá, parece que é a primeira vez que ele foi lá. E aqui diz assim, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. Ele queria ficar quieto. Ele entrou na casa e até o texto dá a ideia assim que ele fechou a porta, porque não queria que ninguém soubesse que ele estava lá. Ele era um homem, como nós.
sem pecado, mas um homem. Nele não havia nenhum obstáculo à ação do Espírito Santo, mas ele era homem. A palavra diz que ele se esvaziou. Se esvaziou do quê? Do conteúdo da sua divindade. Quando ele fez milagres, ele não o fez por ser Deus, ele fez o milagre por causa do poder do Espírito Santo que nele estava. Eu estou dizendo uma heresia? Não, porque depois de ter feito os milagres, ele disse: vós também fareis como estes, e ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Não tenho tempo para realizar muita coisa. E como homem, chegou lá na Cirofenícia e não queria que ninguém soubesse. Quer ficar quieto. Precisava, quem sabe, repousar. Num outro momento do seu ministério, ele disse para os seus apóstolos: vamos a um lugar à parte e repousemos. Tinha carências, ficava cansado, queria repouso. Mas é interessante, não pôde ocultar-se. De alguma maneira, o pessoal dali da Cirofenícia ficou sabendo quem estava lá, naquela casa. Aqui diz claramente no versículo 25, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, quer dizer, ouviu de alguém que ele estava lá. Mas como essa mulher Cirofenícia? Como é que foi que houve? Alguém falou quem era Jesus para ela? Nós não sabemos nada. Nós só sabemos duas coisas: Jesus estava quieto e queria sossego. É isso que nós sabemos. E não sabemos como chegou aos ouvidos desta senhora que Jesus estava lá. Essa mulher era grega, Cirofenícia, e começou a pedir para Jesus que expelisse de sua filha o demônio. Aí Jesus fez uma coisa que nunca tinha feito antes e nunca fez depois. Disse uma palavra forte: deixa primeiro que se fartem os filhos, quer dizer, os judeus, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Os judeus chamavam os cirofenícios de cachorrinhos. Ainda bem que era no diminutivo, não é, irmãos? Porque o Senhor Jesus disse isso? Aí não tem erro no texto original, não. Foi o que ele disse mesmo. De vez em quando ele está presente, mas ele nos diz assim: você está pedindo, mas agora não. Agora não. Você não vai receber isso agora, não. Se você receber isso agora, vai lhe fazer mais mal do que o bem que você espera. Não é verdade que muitos pedem coisas inconvenientes para Deus? Hein, amados? Eu já pedi. Quem mais é meu companheiro e já pediu coisas inconvenientes para Deus? Pode levantar a mão. Aí testemunho, né? Vamos pedir perdão para o Senhor, não é? Às vezes ele diz assim: sim, mas por enquanto não. Às vezes ele diz: espera. E às vezes ele diz definitivamente sim. Mas aqui eu tenho para mim que Jesus estava fazendo um teste. Como é que age esse pessoal daqui da Cirofenícia, não é? Será que é possível
encontrar fé por aqui, vou fazer um teste. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Um dia eu quero convidar os irmãos que quiserem ir comigo conversar com essa senhora lá no reino, depois. Quem está pronto aí comigo conversar com ela lá no reino? Então, é bastante gente, né? Os curiosos como eu, né? Aí chegar lá e perguntar para ela assim, não é? Como é que você aceitou aquela palavra de Jesus? Mas eu não preciso ir lá perguntar para ela, porque eu já tenho a resposta. Ela vai me dizer assim: se eu não tivesse respondido como respondi, a minha filha não teria sido liberta. Só isso. A resposta da humildade. Não sabemos que informações ela tivera de Jesus, mas ela diz: também os cachorrinhos debaixo da mesa comem da migalha das crianças, dos filhos. Se há uma coisa que Jesus apreciava nas pessoas, não era, a gente pode reduzir tudo a uma palavra, a fé, mas o coração humilde. Outro dia eu falei para alguns irmãos, repetindo alguma coisa que talvez algum de vocês já tenha ouvido, de outra pessoa ou de mim, que a oração mais abençoada feita no tempo de Jesus, foi contada por Jesus como uma parábola. Quando ele fala da oração do fariseu e do publicano. O fariseu fez uma oração comprida, se justificando, se auto-justificando, justificando a ele mesmo. Te dou graças, ó Deus. Imagina só o nível do orgulho. Eu te dou graças porque eu não sou como os outros homens. Eu sou dizimista, eu sou isso, sou aquilo, né? É um privilégio Israel ter uma pessoa como eu. Aí Jesus disse que estava lá num canto, batendo no peito, um publicano, considerado das piores pessoas da sociedade, cobrava impostos para um governo estrangeiro. E ele disse que esse homem fez uma oração com 5 palavrinhas. Só 5. Se propício a mim, pecador. Só isso. Jesus disse assim: esse foi para sua casa edificado. Jesus tem uma apreciação grande. Aí diz assim, Jesus diz assim, por causa dessa palavra, por isso eu disse que eu já sabia a resposta que a mulher ia me dar. Se ela não tivesse usado essa palavra, não teria acontecido nada. Se você demandar de Deus, como alguns estão ensinando por aí, a demandar de Deus assim, com violência, cuidado. Peça a Deus com humildade. Amém, meu irmão? Peça a Deus com um coração terno, grato, humilde, manso, bondoso. Por esta causa, pode dizer, o outro evangelista diz, que ele disse assim, né? Em Israel não encontrei fé como desta mulher. Por trás daquela humildade estava uma atitude de confiança irrestrita.
Há uma coisa que o texto não diz que nós podemos perguntar para aquela senhora. Onde é que ela ouviu falar de Jesus antes? Ele está quieto na casa, mas ele quer ser chamado a agir na sua vida. Olha, irmãos, não vale cantar para Jesus aqui e ir para casa como se ele não estivesse lá para agir. Ouviu, amados? Você entendeu, querido? Você está fazendo uma coisa sem sentido. Se você canta aqui para Ele como o Senhor, como nós cantamos, tão lindas canções, eu estava querendo que o louvor andasse até mais tempo. Tão abençoado que estava o louvor. Esses dois jovens que estavam aqui na frente, a menina e o rapaz ali, sempre que eles estão aqui, o meu coração fica cheio de amor por eles. Ele está lá em casa, amém? Ele está aqui. Ele não quer só estar presente, ele quer agir. Nós sabemos. Às vezes, nós aprendemos do seu amor por nós de uma maneira interessante, não? Ele queria descansar e os homens, as pessoas do seu tempo, não lhe deram descanso. Nós hoje sabemos que ele está em espírito, pronto para agir, cheio de glória, sentado à destra de Deus, como o texto nos diz, e nós esquecemos. É tão bom falar da presença de Jesus na nossa casa, na igreja, no nosso local de trabalho, mas não esqueçamos, Ele está aí para fazer alguma coisa por nós e em nós e através de nós, especialmente para os outros. Eu gosto muito da passagem que nós encontramos em Mateus capítulo 8, versículo 23. Esse capítulo eu sempre estou dizendo que esse capítulo é maravilhoso, mas todos os capítulos são maravilhosos, essa é que é a verdade. Não adianta pular daqui para lá, porque todos são maravilhosos. Amém? Mas aqui nós temos uma narrativa muito especial. Os 3 evangelistas, chamados sinóticos, porque os 3 têm uma mesma base, Mateus, Marcos e Lucas, os 3 evangelistas contam esse episódio. Isso marcou muito a vida deles. Então, entrando ele no barco, eu estou lendo em Mateus 8, 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Jesus que entrou primeiro. Está na hora de ir para o mar. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, o mar da Galileia. Eu hoje contei para alguém lá em casa, para o casalzinho que me procurou, eu contei que eu estive no mar da Galileia com a Liginha em 2010, e nós estávamos lá já nas horas da noite, e havia um louvor grande, éramos 60 pessoas, e no barco cabia até o dobro. Um barco muito grande que um judeu comprou para evangelizar turistas. E ele foi convertido ao evangelho ali no Mar da Galileia. E a Liginha estava alegre lá com outras irmãs, até dançando lá e pulando nos louvores. E ao meu lado tinha uma senhora idosa, e eu estava quieto no meu lugar, louvando, mas ela me disse assim: olha, mas esse mar está agitado. Eu disse: não, está calmo. Agitado estava quando Jesus estava no barco. Mas era com bastante ondas, e chama de Mar da Galileia, é um lago,
Mas é realmente um mar de grande. Eu nem sabia que era tão grande assim. Nunca tinha lido sobre medidas, nada daquele lado. Aí eu pensei, pois é, mas na hora da noite, num barquinho, a vela, não um barco grande como este, a motor, um barco em que os irmãos podem cantar, louvar, e a Liginha pode pular e saltar lá com as irmãs, mas é um barquinho, a vela, para o grupinho de Jesus e seus apóstolos, e veio uma tempestade. Não é brinquedo. E diz, uma grande tempestade, não é pequena. Pois é. E Jesus está presente. Jesus está presente, mas está dormindo. Que curioso, não é? Jesus quieto. Jesus fechado na casa. Jesus dormindo. Vou dizer uma coisa para os meus irmãos. Deus sempre sabe o que faz. Amém. Ele sempre sabe o que faz. Se ele está quieto, se ele está numa casa, se ele está dormindo, ele está sempre fazendo uma coisa certa, necessária. Está dormindo. Eu estou convencido de que ele estava dormindo. Não que ele tivesse a intenção disso assim, premeditada. Bom, vou dormir para os discípulos sofrerem. Não. O fato é que ele estava dormindo e os discípulos apavorados. Tem um dos evangelhos, eu não sei se nesse aqui, não, aqui não diz, aqui diz que eles, Senhor, salva-nos, eles clamaram, versículo 25, perecemos. Num outro evangelho diz uma outra frase, Elias, que você lembra que tinha um hino que a gente cantava sobre isso, né? Lembra do hino? Dizia assim, não se te dá que pereçamos. Essa é a linguagem do tempo passado, né? Não se te dá que pereçamos. Senhor, acorda! É certo que lá em casa ele não costuma dormir. De noite, às vezes eu me acordo durante a noite e ele me fala um negócio que eu não gosto muito. Ele tá sempre de vigília. Esse aqui não dorme lá em casa. Mas enquanto ele estava aqui na carne, cansava, se esgotava, e precisava dormir. E dormia. E dormiu. É interessante, mas não foi só Jesus que dormiu. Você sabe que o Pedro estava na prisão, estava tão tranquilo na prisão que estava dormindo. O texto original, quando fala que veio um anjo e tocou nele, não é tocou assim, né? Um tapinha de amor. Às vezes eu preciso falar com a Liginha e ela está dormindo, eu digo com muito cuidado, não é? E eu sempre a chamo assim, Liginha. Mas não foi assim não. No texto original diz que o anjo deu um encontrão no Pedro. Estava dormindo um sono pesado. Por quê? Por causa da fé na promessa que ele tinha ouvido. Eu estou com vocês sempre. Mas que coisa maravilhosa. Aí Jesus faz uma observação. Por que vocês são tímidos? A esposa desse amado irmão aqui, irmã muito saudosa, muito amada, muito amiga da minha esposa. Ela
ela ouviu o que eu vou dizer agora e aquilo mudou o coração da minha amada irmã. E eu vou dizer de novo o que eu disse, pode mudar o coração de alguém. A timidez não é virtude. Amém? Não, mas alguns não deram um amém fraquinho. A timidez não é virtude. A timidez, eu era um desses. Eu não orava em público. Quando Jesus me chamou para ser pregador, foi um drama. Eu nem orava em público. E eu achava que eu era tímido. E Deus me mostrou que não, que era orgulho, com medo de errar. Olha só, Rogério, que coisa terrível que acontece com a gente, né? Por que sois assim tímidos? Onde está a vossa fé? Quer dizer que a timidez é falta de fé. De vez em quando vem um irmão e me diz assim, sabe que na hora dos louvores hoje, eu tive vontade de me levantar e dizer assim, Jesus é o tal. Eu disse, mas por que não disse? Diga. Não diz por timidez, mas não sabe que perdeu a oportunidade de glorificar o Senhor em linguagem da gente de hoje e edificar os seus irmãos que estão ali por perto. Jesus é o tal. Ele é mesmo o tal. Por que sois assim tímidos? Onde está a vossa fé? Jesus perguntou. Ele levantando-se, Jesus, ele presente, pronto. Jesus presente, a solução dos problemas. Jesus presente, sempre. Vocês, alguns, só pensam nele de vez em quando. Não está certo. Alguns de vocês, não está certo. E os que pensam nele de vez em quando e às vezes esquecem por muito tempo são meus companheiros. Eu também esqueço. Mas não é para esquecer. É para você começar o dia. Eu tenho posto na minha agenda o fruto da minha meditação, a primeira do dia. Eu não tenho... A Liginha vai lá, pega um jornal, vai ver como está a temperatura, ela diz, tu já leste aquilo, isso? Eu digo, não, eu não leio jornal antes de ler a palavra. Mas não é porque é grande coisa fazer isso. Mas lá na minha agenda eu ponho bem em cima assim, hoje de novo é o dia que o Senhor fez, por isso eu estou alegre. Sempre, Ele está sempre conosco. Sempre pronto para abençoar, sempre pronto para te ajudar. Você, minha irmã, sempre pronto para te ajudar. Sempre pronto. Você tem que saber que você é limitado mesmo, não tem outro jeito. Você pode não usar uma palavra tão forte como essa que vimos há pouco da mulher cirofenícia. Pode ser, mas você é um coração manso, humilde, na presença dele. Ele aí se levantou e falou com o vento. Eu não sabia, de vez em quando eu acho que o vento é um tipo de uma pessoa. Repreendeu os ventos. Jesus repreendeu os ventos, galera. E o mar, fica quieto, vento, parou mesmo, tudo. E aí o texto diz que fez-se grande bonança, grande sossego e paz. E os discípulos se maravilharam
e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mais um texto. Os irmãos aguentam mais um? Mais um texto. Jesus extraordinário. Mateus capítulo 5. Não, Marcos capítulo 5. Jesus recebeu, está no capítulo 5, aí no versículo 21, fala de Jesus recebendo um pedido de Jairo, que era um dos principais da sinagoga, um judeu. Ele veio pedir a cura de sua filhinha. Aí Jesus prontamente foi com ele. O versículo 24 diz: Jesus foi com ele. Aí Jesus não está escondido, não, foi com ele. Mas aí grande multidão, diz o texto, seguia Jesus, comprimindo-o, apertando de todo lado, né? Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, 12 anos, e muito padecera a mão de vários médicos. Aqui na igreja nós temos vários médicos. Tão bom ter médicos por perto, né? É bom, muito bom. De vez em quando os médicos erram, né? Um médico nesta semana passada foi me dar um remédio para sinusite, e ele mesmo me disse que a distensão, a tendinite que eu tive na panturrilha da perna direita foi causada pelo remédio que ele me deu. Ah, mas que interessante, né? E o nome desse médico não era esse Rogério aqui, mas é Rogério também. Aí eu disse para ele: mas doutor Rogério, mas o senhor me dá para curar uma coisa e me causa outra? Os médicos não são deuses, são médicos. E eles nos ajudam. Graças a Deus pelos médicos. Amém? Mas tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele e por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque ela dizia assim: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Jesus nem sabia dela. Mas ela sabia dele. Você sabe de Jesus? É certo que ele sabe de você. Mas você sabe de Jesus? Ela sabia. Jesus, na sua humanidade, não sabia tudo. Ele mesmo disse: isso aí eu não sei, só o meu Pai sabe. Isso não foi dado a mim nem aos anjos do céu, só o meu Pai sabe. Jesus falou isso. No outro contexto, né? Mas Jesus não sabia tudo porque ele se esvaziou voluntariamente por amor de nós. Aí, logo que ela tocou, se lhe estancou a hemorragia. Sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Aí diz uma coisa interessante no versículo 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, a palavra aqui no original é dinamis, é uma verdadeira dinamite. Reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, ele não sabia tudo, então ele perguntou: quem me tocou nas vestes? Ele não sabia tudo. Ele sabia que tinha sido tocado. E sabia que tinha saído virtude dele.
E os seus discípulos deram uma resposta lógica. Ora, Jesus, mestre amado, toda a multidão te aperta e tu perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Olha, Jesus está olhando ao redor. Se você não é um religioso de vir às reuniões de sábado ou de segunda ou qualquer dia, se você não é um assistente apenas, você pode tocar Jesus. Né? Diga para quem está ao seu lado, pode tocar em Jesus. Eu estou muito feliz de ver os meus colegas que pregam o Evangelho dizerem um para o outro, pode tocar Jesus. Pode tocar, pode tocar. E aí, a mulher se acusou, atemorizada. Ela sabia muitas coisas de Jesus, mas não sabia tudo. E ela ficou atemorizada. Será que ele não gostou que eu toquei? E tremendo, aqui diz o texto no versículo 33, que ela estava atemorizada e tremendo, consciente de que do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. O que ela tinha proposto, o que ela tinha feito e como tinha sido curada. Ele, o amoroso, nosso querido Salvador, quando você toca nele, ele fica tão feliz. Ele está presente, mas você tem que tocar nele. Esse é o jeito de você ser cooperador com ele. Você exercita a sua fé de alguma maneira e toca nele. Ele disse para a mulher, filha, a tua fé te salvou. De vez em quando a Cirlei do João Nelson me chama, ela aprendeu isso, acho que aprendeu com o marido, não sei. Ela me chama pela palavra que Jesus chamou essa mulher, Tucater. Palavra de carinho, tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ela me chama de Abba e ela disse, eu sou a tua Tugater. Eu disse, espera, que bom que nós dois somos Tugater de Jesus. Deus está conosco. John Wesley, quando estava terminando a sua vida, e ele resumiu toda a obra que tinha feito no seu coração, morreu aos 88 anos, tendo realizado um ministério extraordinário, com uma vida muito mais longa do que podia se esperar no século XVIII. Mas ele disse uma coisa ao fim da sua vida. O melhor de tudo é que Ele está conosco. Essa é a verdade. Mas o melhor de tudo é que Ele está conosco porque nos ama e quer operar em nós e através de nós. Quantos de vocês querem deixar
que isso aconteça muito frequentemente na sua vida. Que bom que tu estás aqui, Jesus. Tão pertinho de nós. Tão perto que é em nós. Senhor, se há alguém entre nós aqui que até agora não sabe, não recebeu a tua presença por não ter te conhecido, pedimos, Senhor, que tu toques nessa pessoa para que ela te conheça, te ame e receba não só a tua presença, mas o teu mover nela. E que isso aconteça com todos nós, Senhor. Ao sairmos aqui desta sala, deste salão de reuniões, nós queremos sair como teu corpo, Jesus, no mundo. Como teus cooperadores. Mas não cooperadores só naquilo que falam, ou que dizem, ou que anunciam, mas teus cooperadores como aqueles que estão disponíveis a essa tua presença, para te agradar, para felicitar o teu coração de Pai, para fazer bem aos outros, para trazer concórdia onde há discórdia, para trazer paz onde há luta, para trazer consolo onde há lágrima. Ó Jesus amado, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Desafio os meus irmãos a fazerem o que a palavra sugere. Deixem que Deus se mova por meio de você. Pode se abraçar uns aos outros nisso. Pode começar a se abraçar.